Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olha só, meu nome é Miranita e eu vou ler um texto da irmã Auriesdra Moraes Ferreira. Ela não é pouca coisa não, viu? Ó, é pós-graduada em docência no ensino religioso, formada em teologia e pedagogia. Ela é professora do Seminário Teológico Batista de São Luís, é atuante na área da mentoria pelo CEPAL, conselheira das associações das esposas dos pastores da Convenção Batista Maranhense, lá em São José do Ribamar, em Maranhão. Não é pouca coisa não, né, irmãos? Pois é, ela escreveu um texto chamado Deus é Fiel e Soberano. Eu vou ler o texto, mas antes eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos esclarecer, nos ensinar, nos advertir, nos admoestar, que nós possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem para nos dizer e que possamos colocar em prática tudo aquilo que for importante. Obrigada, Senhor, por tudo, por tudo. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Então, irmãos, olha, a irmã Auriesdra Moraes, ela escolheu um texto lá em Gênesis, capítulo 42, versículos 25 ao 38, para ser o nosso texto básico de hoje, base de hoje. E eu vou ler com os irmãos. E é assim, ó, tá falando de José, na época que os irmãos foram lá buscar comida lá no Egito, lá com o José, sem saber que ele era o irmão deles, que eles tinham vendido. Vocês devem conhecer essa história, se não conhecem, leiam lá em Gênesis, tá bom? Então, nesta altura do campeonato, o que está acontecendo? Os irmãos de José, eles voltam do Egito e eles são surpreendidos, então, com todo o dinheiro e as coisas junto dos sacos lá de alimentos. E aí José dá um ralo neles e fala assim, olha só, para eu ter certeza que vocês não são espiões, eu vou reter aqui um irmão de vocês e vocês vão até a casa de vocês, vão lá na terra de vocês, busquem o irmão mais novo, que eu quero ver, vocês que tem um irmão mais novo, eu quero ver esse irmão para ter certeza que vocês não estão me enganando. Então a gente está nesse pedaço aí. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido em segredo. E em segredo, devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes desse mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar o cereal para o seu jumento, encontrou todo o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para os seus irmãos, devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros, o que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram, o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco. E o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse, saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma. Deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para os seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, o seu irmão mais novo e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. E Jacó disse, vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar os meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu,
Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu. Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Coitado de Jacó, né? Ele falou, já tô ferrado. Porque esses dois filhos eram filhos da mulher que ele havia trabalhado 14 anos para poder casar com ela, que era a Raquel. Era uma mulher que ele amava loucamente. Então, assim, a Raquel já tinha morrido. Supostamente José já tinha morrido e agora eles queriam levar Benjamim. Ah, que tiração, né? Não dá, assim não dá. Então a nossa irmã Oriezer, ela escolheu o versículo 36 para ser o chave, que diz assim: E disse-lhe seu pai a Jacó. E disse-lhe seu pai Jacó: Vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. A irmã Oriessa diz o seguinte, que na vida a gente sempre vai ter algum momento de adversidade, né? Mesmo que saibamos como Deus tem nos conduzido, mesmo que a gente se lembre que Ele tem nos abençoado, tem estado conosco, tem nos orientado, a gente é colocado à prova. Aí, neste processo, a gente pode não entender direito o que está acontecendo. A gente não entende o que Deus está fazendo. Porque o Senhor não vai contar os processos. Vai chegar, ô Mira, vem aqui. Ok, eu vou fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele poderia, se ele quisesse. Ele poderá, se ele quiser. Mas, em geral, não é assim que Deus age. Nós vamos passando por processos e Deus vai nos conduzindo. Então, a gente vai nesse redemoinho aí, nessa moto contínua das coisas e acaba esquecendo das promessas que Deus faz pra gente. Ele já fez um monte de promessas. Quando você pega a palavra de Deus, você vê que lá está recheado de promessas para nós. E está recheado de apontamentos sobre a soberania, sobre o poder de Deus, sobre todas as coisas. Então, assim, a gente acaba ficando chateado, desanimado, porque não leva a palavra de Deus a sério. E muitas vezes porque não lê a palavra de Deus. Então, na hora oportuna, no dia mal, como é que o Espírito Santo vai te lembrar? Não vai, porque você não lê. Então, por isso que nós temos que estar agarrado com a palavra de Deus. Para na hora oportuna, o Senhor, é isso, é assim, a minha soberania, o meu poder, eu vou estar com você todos os dias, enfim. Nós precisamos estar atentos a isso. O que aconteceu com Jacó? Chegou o dia mal para Jacó, ele estava vivendo dias muito difíceis. Ele era um homem experimentado, ele conhecia Deus, conhecia muito de perto, ele até lutou com Deus, a gente sabe disso lá no Vale de Jaboque. Jacó lutou com Deus, então ele conhecia bem Deus, ele tinha uma aliança com o Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha feito uma aliança com ele e com a sua descendência. Então não era pouca coisa. Ele sabia em quem ele estava acreditando, ele sabia. Só que naquele momento, ele esqueceu. Ele só conseguia enxergar aquela circunstância que tinha já perdido o filho amado José, que era um predileto. Ele até tinha feito uma túnica mais legal para ele. Já tinha o Simeão tinha ficado lá e agora queriam levar o Benjamim. Ah, não dá não, né? Então ele só estava pensando naquela circunstância, naquela luta, naquela adversidade, naquela dificuldade pela qual ele estava passando. Talvez Jacó tenha usado as suas experiências passadas, né? Tantas dores que ele já tinha sofrido, né? Porque a despeito de ele ter feito algumas coisas erradas, ele sofreu também muitas coisas, né? Ele ficou longe dos seus pais, da sua mãe que tanto o amava, ficou brigado com seu irmão, trabalhou 7 anos, depois mais 7, enfim, não foi mole não, né? Então talvez essas experiências fizessem com que ele tivesse medo do futuro. E ele acabou perdendo o foco e perdeu a visão que Deus continuava abençoando a vida dele. Ele era o mesmo Deus soberano, fiel, que está sobre todas as coisas e que tinha cuidado dele até ali. E aí no versículo 36 a gente vê, né, que ele fala, tá tudo contra mim. Quer dizer, sem noção, ele estava ali contando só o que ele estava passando, né? A tristeza do coração dele. Ele
perdeu a noção da importância das coisas que Deus já tinha falado para ele, né? Então, ele esqueceu que Deus não estava contra ele. Só que Deus, como é misericordioso, Deus não perdeu Jacó de vista. Deus nunca abandonou Jacó. Pelo contrário, ele era condutor da sua história. Ainda que Jacó nunca mais erigiu um altar desde que o filho dele predileto José tivesse morrido. Não, ele nunca mais fez um altar para Deus, mas Deus nunca abandonou Jacó. Porque Deus não muda de acordo como nós somos, né? Deus nos ama com amor imutável. A despeito de quem nós somos, Deus sempre vai nos amar. Ele pode nem gostar das coisas que a gente está fazendo, mas o amor dele por nós é imutável. Aí depois a gente pode ver como o Senhor continua conduzindo a vida de Jacó com grandes livramentos e vitórias maravilhosas para o futuro e muitas realizações. Inclusive Deus falou através do profeta Jeremias que ele só tem coisa boa pra gente, ele não tem plano ruim, ele só quer o bem. Tá lá em Jeremias 29:11, que é um versículo muito conhecido, que fala assim: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus não fica lá de cima pensando, como é que eu vou sacanear fulano? Ah, não é assim. Deus tem para nós pensamentos de paz. Então, meu irmão, eu não sei como anda a sua vida, não tenho a mínima ideia, não sei de nada. Mas eu sei que Deus, desde sempre, vem conduzindo a sua história, vem conduzindo a minha história, vem conduzindo o mundo, né? Este mundo não está desamparado, né? Deus continua sendo soberano. Haverá, lógico, a derrota final do inimigo, mas nós precisamos parar de sermos os nossos próprios inimigos, né? Parar de colocar a culpa no diabo e nos responsabilizarmos pelas coisas que escolhemos e fazemos errado. Então nós temos que entender que Deus é soberano e apesar de todas as diversidades, todas as coisas que acontecem, nós temos que crer que Deus nunca nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Temos que andar em obediência, mas Ele vai nos amar independente do que a gente é e do que a gente faz. Então, Ele vai estar com você e vai conduzir você para o melhor. Então, a nossa parte é crer no sacrifício de Jesus Cristo. Acreditar que o Senhor nos deu a palavra, que nós possamos lê-la, colocá-la em prática. Então, a gente não tem que trocar nada com Deus. Deus nos ama, independente daquilo que fizermos, porque Ele é fiel e soberano. Nós temos que viver em obediência, sim, mas nunca podemos perder de vista o quanto Deus nos ama. Nosso manancial termina assim, ó: o nosso Deus é soberano e fiel. Ele cumpre as suas promessas. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.